Segundo livro de Samuel, capítulo 17. Neste capítulo nós vamos ver a proeminência tanto do Aitofel, aquele conselheiro que traiu Davi, como de Uzai, aquele que disse que ficaria do lado de Davi. Esse capítulo começa com Aitofel chegando até o Absalão dizendo o seguinte: olha, me dá aqui um exército, nós vamos aqui dividir esse exército, vamos fazer aqui uma estratégia de atacar Davi no momento que ele está desanimado e a gente vai vencer ele. E esse conselho aqui do Aitofel tinha todo sentido, e não fosse a interferência do Senhor, certamente ele ia conseguir dar cabo de Davi. Em algum momento da história, Deus toca ali de forma bem, conduz a coisa como Deus sempre conduz, né? Ele toca no coração de Absalão e diz o seguinte, como se ele sentisse um incômodo nesse conselho de Aitofel, e ele fala, olha, deixa eu perguntar também o conselho de Uzai. Uzai, você se lembra que nós falamos em outras reflexões, o próprio Davi falou, melhor que você esteja lá perto de Absalão, para dar alguns conselhos que evite que ele me faça mal. E foi assim que aconteceu. Uzai deu um outro conselho então para Absalão, dizendo o seguinte, olha, melhor que a gente vá desta forma, que a gente se conduza estrategicamente deste caminho. E ele coloca o seguinte, olha, meu conselho é que você reúna todo esse exército de Israel, convocando até Dan, né, de Dan até Berseba, ou seja, todo o limite desse exército, e você mesmo vá à frente desse exército para buscar Davi. Mas ele disse isso justamente para que ele pudesse dar a Davi o tempo necessário de fuga. E aqui nós vemos na Bíblia que Absalão ele pondera e diz, olha, o conselho de Uzai é mais prudente, tem mais sentido do que do Aitofel. Claramente é o Senhor conduzindo Absalão a ouvir um conselho que não levaria até o fim de Davi do que ouvir um conselho que pudesse matar Davi. Isso é maravilhoso de ver. Só que assim que ele sai desse conselho, assim que Uzai passa essa informação para Absalão, ele já manda mensageiros para Davi para alertá-lo. Olha, Absalão vai buscar, vai fazer assim, eles vão tentar chegar até você, então você já fique precavido. E foi desta forma, Deus conduzindo ali a situação, tocando no coração de Absalão, fazendo com que ele ouvisse o conselho de Uzai, que era intencionalmente para livrar Davi, e não ouvindo o conselho de Aitofel, que poderia ter matado Davi. Foi assim que Deus se moveu para dar este livramento aqui para Davi. E o que é muito sórdido nesse capítulo, assim por dizer, é que você vê que a soberba do homem é uma história desde sempre. Nós sempre vamos encontrar na Bíblia, ou na história da humanidade, os grandes malefícios que a soberba do homem faz. E por que eu estou tecendo esse comentário, né? Quando a gente chega aqui em algum versículo nesse capítulo, versículo 23 para ser mais exato, diz assim que quando Aitofel soube que ele deu atenção ao conselho do Uzai e não ao conselho que Aitofel tinha dado, olha para você ver. Diz assim a Bíblia que ele montou no seu jumento, foi para sua casa, colocou os seus negócios em ordem e se enforcou. E desta maneira ele morreu e foi sepultado no túmulo ao lado do seu pai. Você veja o nível da soberba do homem. Quer dizer, a partir do momento que ele é o conselheiro do rei, e isso está muito implícito aqui nas linhas, né? E ele toma um lugar de preeminência e o rei decide não ouvir o conselho, ele se sente tão ofendido, tão amargurado, ele se sente tão triste que ele decide arrumar as suas coisas e tirar a própria vida. E isso é muito comum, tá? Na verdade, todo esse contexto, toda essa situação, obviamente que é Deus movendo esse livramento de Davi, e esse livramento de Davi traria certamente esse tipo de incômodo. Imagine em algum momento em que Davi voltasse ao seu poder de reinado, ter que lidar com Aitofel. Acho que a morte para o Aitofel seria uma questão de dias, mas se há um versículo dedicado, né, se há um parênteses aqui dedicado a este ponto, é sinal de que nós temos que ter um alerta. Então, o que eu aprendo neste capítulo em linhas gerais? Primeiro, Deus ele move conselhos de pessoas boas e pessoas ruins quando a questão é nos ajudar e nos salvar, como ele fez aqui com Davi. Ele conduziu tudo aquilo para que, ainda que houvesse uma perseguição, essa perseguição ainda fosse culminar num livramento para Davi, para que ele não fosse morto pelas mãos aí do exército de Israel, que nesse momento estava ao lado do seu próprio filho. E me ensina muito essa postura de Aitofel, porque por vezes, nem sempre o fato de nós estarmos em algum lugar de preeminência significa que nós somos os donos da verdade absoluta. A posição do conselheiro é essa, ele dá opinião, ele não impõe a opinião, né? Então aqui o Aitofel já estava claramente cego por qualquer tipo de vantagem que ele poderia ter desse cargo, isso é muito claro. Então, com este ensinamento, que nós possamos também ter essa lucidez de que
e quando nós tivermos uma condição de opinar na vida de alguém, aconselhar a vida de alguém, que nós não somos donos das pessoas. Conheço muitos amigos meus, da época em que eu pastoreava ainda, no ministério pastoral, que se frustravam muito porque davam conselho e as ovelhas não acatavam esses conselhos, né? Posso dizer para vocês que no período do meu exercício de ministério pastoral, raríssimas foram as vezes que alguém veio buscar um conselho e seguiu esse conselho. Isso é claro que isso aqui daria tema para um outro vídeo, mas é muito comum que as pessoas façam coisas que elas querem fazer e buscam, às vezes, conselhos para ver se aquilo que ela está fazendo vai ter algum nível de aceitação. Isso é comum. Mas neste ponto, o ego de Aitofel foi tão ferido que esse foi o verdadeiro problema dele, que ele decidiu se enforcar por conta dessa, entre aspas, desonra que sofreu pelo seu conselho não ser acatado. A gente ri, mas a situação é trágica. Que Deus nos livre de um nível de soberba desse, a ponto de acharmos que os nossos conselhos têm que ser aceitos e ponto final, mas que também possamos ter um olhar lúcido, né, atraindo aqui para todo o contexto, de que quando nós temos que ter os nossos livramentos de Deus, eles vão acontecer mesmo em meio a uma perseguição.